Portanto, ide por todo o mundo ensinando e pregando o Evangelho a cada pessoa nas partes mais remotas da terra. Com a ajuda de Deus, o ministério Em Contato está alcançando mais e mais pessoas, incluindo aquelas que foram negligenciadas. Por 45 anos, o Em Contato fez parceria com crentes em todo o mundo para espalhar o Evangelho perto e longe. E à medida que avançamos, esperamos a orientação e o favor de Deus para continuar sua missão. Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. Em seguida, em Contato, lições que aprendi. Você vive por princípios ou pelas pressões do momento? Você se pega tomando decisões com base em sentimentos imediatos ou prefere pelos princípios da palavra de Deus? Você é mais influenciado pelo ambiente ao seu redor ou pelo Espírito Santo que vive dentro de você? Você poderia dizer que tem um senso de direção, um senso de significado, um senso de propósito em sua vida, ou você está apenas respondendo e reagindo à vida conforme surgem situações e circunstâncias? A Bíblia está cheia de grandes princípios, princípios piedosos pelos quais nosso Senhor quer que vivamos. Na verdade, você pode ir de Gênesis a Apocalipse e há um princípio após o outro que Deus nos deu, porque, veja, este é o livro de instruções de Deus para a vida. A coisa mais sábia que um pai pode fazer por seus filhos é ensiná-los desde muito cedo na vida. Ouça, acreditar que esta é a palavra de Deus e compartilhar esses princípios das Escrituras de tal maneira que eles sejam guiados por princípios divinos, esses princípios que tornam possível para nós viver a vida em sua plenitude. E eu quero que você abra o capítulo 3 de Provérbios, que provavelmente é o capítulo âncora da Bíblia para mim pessoalmente, porque há uma passagem simples aqui que de alguma forma eu sempre voltei várias e várias vezes ao longo desses anos. Ele diz, começando no versículo 1 do capítulo 3, "Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas." Escute, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens, com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. O que eu quero fazer nessa passagem, nessa mensagem, principalmente, é compartilhar com vocês alguns dos princípios mais importantes que Deus colocou sobre minha própria vida, aqueles princípios pelos quais Ele tem guiado minha vida. Existem muitos outros além do que eu quero citar, mas estes são os que Ele mais imprimiu em meu próprio coração, me guiou ao longo de todos esses anos pelos quais eu sou muito, muito grato. E eu quero começar com o primeiro, aquele que meu avô me ensinou quando eu tinha 17 anos. Ele nem percebeu o impacto que estava causando na minha vida, mas ele me apresentou esse princípio de uma maneira muito simples. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências de sua obediência para Ele. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Deus se fez responsável. Ele é obrigado, ouça, a ser responsável pelas consequências de nossa obediência. Lembre-se disso. Deus é responsável pelas consequências de nossa obediência. É minha responsabilidade aprender como ouvi-lo, minha responsabilidade confiar nele, responsabilidade dele de
como resultado da minha obediência, cuidar de todas essas consequências. Agora, muitas vezes, uma das coisas com as quais temos que lidar é o clamor de outras pessoas, o que elas acham que devemos fazer, como elas acham que devemos viver e as decisões que elas acham que devemos tomar. E a verdade é que se você ouvir o mundo, e muitas vezes, mesmo se ouvir pessoas que têm boas intenções, você não encontrará nem ouvirá a vontade de Deus. Muitas vezes, pessoas nos dizem o que elas acham que queremos ouvir, o que elas acham que será fácil para nós, o que elas acham que devemos fazer da perspectiva delas, quando ninguém conhece a vontade e o propósito de Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E, portanto, quando dizemos obedecer a Deus e deixar todas as consequências para Ele, não podemos aprender uma lição maior na vida. É preciso coragem para ser obediente quando você não sabe quais serão as consequências. É preciso fé para ser obediente quando você não tem nenhuma ideia de quais serão as consequências. E muitas vezes tentamos imaginar e predizer em nossa própria mente o nosso próprio pensamento e um ponto de vista humano e que pensamos que as consequências possam ser muitas vezes. Estamos totalmente errados, porque somente Deus em sua onisciência sabe quais serão as consequências. Então, se você se lembrar, obedeça a Deus, deixe todas as consequências para Ele. Deus Todo-Poderoso é totalmente responsável pelas consequências da nossa obediência. A segunda lição que eu mencionaria é simplesmente esta, e é: aprenda a confiar no Senhor para cada coisa na vida que precisamos. E muitas vezes é a dificuldade e o fracasso que nos ensinam como aprender a confiar nele. Deus vai enviar bastante dificuldade e sofrimento em nossa vida. Ele vai nos enviar provações e tribulações suficientes para nos ensinar a confiar nele. Como saberíamos confiar nele se não enfrentássemos circunstâncias e situações nas quais não nos sentíssemos desamparados, sem esperanças e perdidos à parte da divina intervenção de Deus? Você pode confiar nele para cada necessidade, você pode confiar nele para protegê-lo em todas as circunstâncias. E uma das escrituras que ele mantém no meu coração por todos esses anos é: nenhuma arma forjada contra você prosperará. E de novo, e de novo, e de novo, quando armas foram lançadas contra mim por uma razão ou outra, e de novo, ele enviou de volta aquela passagem: ou você vai acreditar no que eu disse ao invés do que você vê e sente. Se você apenas se lembrar disso, acredite no que ele diz ao invés do que você sente ou do que você vê, porque você acredita no que você sente pode ser muito errôneo. Se você acredita no que você ouve, pode ser muito errôneo. Se você acredita no que Deus diz, você nunca erra fazendo o que é certo. A terceira lição que eu acho muito importante é essa: é aprender a esperar em Deus pela direção dele e pelo tempo dele. Quando Deus lhe disser, ouça. Quando ele lhe disser para esperar, amigo, não se mexa sob nenhuma circunstância, porque Deus nos faz esperar por uma razão muito específica e clara. Lembre-se que ele é onisciente e nós não. Ele conhece o passado, o presente, conhece o futuro, ele sabe todas as coisas que estão envolvidas em cada decisão que você e eu tomamos. Eis o que eu descobri. Quando ele diz espere, provavelmente é por causa de uma de 3 razões. Número 1, porque não estou pronto para o que ele tem. Pode ser que o que eu acredito ser a vontade de Deus seja a vontade de Deus, mas o tempo não é o meu tempo, é o tempo dele. Ele diz, não, espere. E às vezes esperamos um pouco e pensamos, Deus, já esperei o suficiente. Ele diz, não, espere. Você vai acreditar no que eu disse ou você vai acreditar no que você vê? Ou você vai acreditar no que você sente? Quando Deus diz espere, eu não posso te dizer o quão importante é isso. Esta é uma das lições mais difíceis de aprender, mas é uma das mais importantes. Não se mova até que Deus lhe dê permissão para se mover. Uma das razões é porque não estamos prontos. Uma segunda razão é porque a circunstância que está preparando para nós. Essa circunstância não está pronta. Você e eu não podemos apressar Deus, não podemos dar pressa a Deus. Quando Deus junta situações e circunstâncias, Ele junta no seu tempo perfeito, a sua maneira perfeita. Muitas vezes quando Deus diz, não se mova. Por quê, Senhor? Apenas confie em mim, não se mova. Mas Deus, olhe para todas essas coisas que estão acontecendo, o tempo está passando, não mova, confie em mim. Uma terceira razão é porque Deus tem algo melhor. Aqui estamos esperando por isso e Deus tem algo absolutamente melhor por aqui que você e eu nunca sonhamos, nunca pensamos. Então eu diria, lição número 3, lição muito importante, aprenda a esperar pela direção de Deus e pelo tempo de Deus em sua vida. O próximo, eu diria simplesmente, é muito importante e muitas vezes pensamos, princípios e lições, Deus nos ensina como isso poderia ser um deles. Mas é um deles porque, como penso ao longo dos anos, uma das coisas mais lucrativas que já fiz, aprendi muito cedo na vida. E então, qual é esse princípio? Esse princípio é: dê generosamente a obra do Senhor.
Se eu me segurar e apegar a qualquer coisa na vida materialmente, o que eu estou fazendo é me segurar em alguma coisa. Se eu estou segurando algo, Deus não vai colocar nada nas mãos que estão em punhos assim. Quando eu abro minhas mãos para Deus e digo, Senhor, tudo que eu tenho é teu, você pode pegar o que quiser, você pode tomar o quanto quiser, tudo que você precisa fazer é me dizer o que você quer e aqui está. Se eu fizer isso, quer saber, eu sei que não sou apegado a nada. Sempre que você conseguir se apegar a qualquer coisa e o dinheiro se tornar uma prioridade em sua vida, anote isso, você vai perdê-lo. Deus vai fazer com que você o perca. Dinheiro não é nosso objetivo. Nosso objetivo é andar obediente diante de Deus. Mas se você e eu andarmos obedientes diante de Deus e seguirmos seus princípios de dar, eis o que Ele fará. Ele fará prosperar de maneiras que você nunca poderá imaginar. Aqui está uma outra coisa. Ele irá protegê-lo da ganância, irá protegê-lo do egoísmo, irá protegê-lo de se tornar materialisticamente apegado. Estou lhe dizendo que parte do que está errado com toda a nossa nação é que nos tornamos uma nação gananciosa. De alguma forma, alguém nos convenceu, persuadiu. Se tivermos coisas suficientes disso, daquilo, nós seremos felizes. Não há felicidade, alegria em paz, em coisas. Deve ser encontrado em um relacionamento com Jesus Cristo. Bem, acho que outro princípio que é muito importante para mim é não posso viver a vida cristã. É Cristo vivendo através de mim. Lembro-me da primeira vez que isso veio à minha mente, eu nunca vi um sermão sobre isso, nunca li um livro, nunca vi um folheto, nunca ouvi nada sobre isso. Peguei este livro do Dr. V. Raymond Edmond, que era então presidente do Wheaton College, livro intitulado Eles Encontraram o Segredo. Era simplesmente simples esboços biográficos de vida espiritual e da jornada espiritual de alguns grandes homens e mulheres de Deus. Eu abri aquele livro uma noite, uma sexta noite, saí para o meu escritório no quintal e comecei a ler aquele primeiro capítulo sobre Hudson Taylor. Eu não li mais que algumas páginas, provavelmente por volta da página 7, quando cheguei lá pensei, Senhor, aqui está alguém que se sente exatamente como eu me sinto, aqui está alguém que está lutando com as mesmas coisas que estou lutando. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida, a própria ideia de que Jesus Cristo veio viver dentro de mim, para viver através de mim uma vida que eu não poderia viver, porque eu estava lutando, tentando fazer o melhor, cresci em uma igreja tipo legalista, não faça isso, não faça aquilo outro. Tentei o meu melhor para fazer o que deveria fazer, não me saí muito bem, eu era um cristão Romanos 7, o que eu não queria fazer, eu me via fazendo, o que eu queria fazer, eu não tinha forças para fazer, falha após falha, após falha, após falha, tentando e tentando, eu implorava, orava, jejuava, dizia a Deus o que eu ia fazer melhor e melhor e melhor, e eu ficava cada vez pior, e Ele finalmente me levou ao fim absoluto de mim mesmo, que de alguma forma a vida cristã não estava funcionando. E eu posso me lembrar, na semana que eu li este livro, eu tinha chegado à conclusão, Deus, ou você tem que me dizer algo que eu não sei, ou eu tenho que parar de contar para as pessoas. Apenas confie no Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar-lhe paz, felicidade, alegria em sua vida, porque eu tenho no domingo, vem a segunda, eu não tenho, algo está errado. Lembro-me de um dos irmãos da nossa igreja, ele vinha ao altar cerca de, pelo menos 2 vezes por mês, isso não é exagero, desça e rededique sua vida. Comecei a pensar agora, o que está errado com ele era um bom amigo, o que há de errado com o mundo que ele tem que rededicar sua vida a cada 2 semanas, eu pensei, algo está errado com a pregação, algo está errado com ele, algo está errado, e então é como o Senhor me mostrou, o que você está pregando, faça o bem, seja bom, você não pode fazer o bem, você não pode ser bom, tem alguma coisa bagunçada nisso tudo. Eu me levantei naquela noite, quando eu percebi em João, capítulo 15, aqueles primeiros versículos quando Jesus disse, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Ele diz, com o ramo permanece na videira, ele diz, então eu estou permanecendo em você e você está em mim. Pela primeira vez na minha vida reconheci, ouvi Deus dizer com tanta certeza, nunca intentei para você a vida cristã, você não pode fazer isso, você nunca fez isso, você falhou. Agora você está pregando para as pessoas e elas não sabem o que está acontecendo no mundo, eu estou te dizendo, você não pode, eu sou o único que pode viver essa vida através de você. Quando eu saí daquele lugar, eu estava tão aliviado, eu estava tão livre, eu nem sabia como explicar. É como se Deus tivesse despejado toda uma teologia em minha mente e coração. Eu não sabia como explicar, eu não conseguia nem entender do que se tratava no começo, exceto que eu sabia o que estava tentando fazer. Deus nunca pretendia que eu fizesse, Ele pretendia que eu confiasse nele, permitisse que Ele vivesse a vida dele através de mim. Então, de repente, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, veio à minha mente e veio ao meu coração quando Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está falando de liberto, eu larguei tudo. Ouça, todas as minhas tentativas de viver de acordo e agradar de alguma forma, me apresentar para Deus, me aceitar, tudo foi embora em uma noite.
É a lição mais libertadora que já aprendi na minha vida e a minha oração. E a tragédia é essa, a tragédia é essa. A maioria dos crentes irá para o túmulo na escravidão de tentar agradar a Deus, tentar realizar, tentar viver de acordo, tentar de alguma forma ser bom o suficiente para obter sua aceitação, quando isso é absolutamente impossível. Lembre-se do que é a graça. A graça tem tudo a ver com o fato de que Deus nos ama apesar de quem somos. Deus nos perdoou quando não merecemos. Não é viver de acordo, realizar ou tentar se medir a nada. Uma das lições mais libertadoras é Cristo em nós. Quando comecei a ler as epístolas de Paulo depois disso, em todos os lugares eu li em Cristo, nele, em quem. Na verdade, você poderia acumular toda a teologia do apóstolo Paulo nessas duas palavras, em Cristo. Porque Paulo entendia isso, ele compreendia os seus próprios fracassos. E é por isso que em Romanos 7 ele diz, eu não poderia fazer isso, tentei e não consegui. Em Romanos 8 ele diz, graças a Deus, que ele me libertou na pessoa de Jesus Cristo. Romanos 8 é um grande capítulo de vitória. Romanos 7 é um grande capítulo de derrota. A maioria de nós vive na derrota até que de alguma forma aprendemos que é Cristo em nós e não nós mesmos. Quando eu penso em todos esses princípios e penso no que Deus fez em meu próprio coração, penso em um dos mais reconfortantes de todos, que é o fato de que Deus nos ama incondicionalmente. Ouça com atenção. A razão pela qual Deus ama você e a mim incondicionalmente não tem nada a ver com o que somos, quem somos, como agimos, tem a ver com a sua natureza. É o próprio caráter e natureza de Deus amar com toda a plenitude, todo o potencial que o amor divino tem a oferecer. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com Ele, entende? Ele quem recebe a glória, o crédito e o louvor, é Deus nos amando apesar de nós, e nos amando através de nós, e nos amando não por causa de algo dentro de nós, mas simplesmente porque Ele é o Deus que Ele é. Levei anos e anos e anos para chegar a uma conclusão. Sim, posso confessar, posso declarar ao mundo, Deus me ama incondicionalmente, não importa o que aconteça. Quando penso nas pessoas, por exemplo, que não podem acreditar na segurança eterna, que lutam com isso e há milhões assim, elas simplesmente não podem crer nisso, que uma vez que elas são salvas pela graça, elas dizem, bem, você sabe, se você crê nisso, então isso é licença para o pecado. Meu amigo, escute, uma vez que você entende que Deus o ama incondicionalmente, você não procura licença para pecar, você não está procurando por liberdade para o pecado. O que você quer fazer é ser obediente a Deus porque você é muito grato por esse tipo de amor. Quando você crê nele como teu salvador pessoal, ele te sela, diz a Bíblia, até o dia da redenção. Ele diz que você é um filho de Deus, nada que você possa fazer, ouça, pode alterar o fato de que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, pode alterar o fato de que Ele te ama absolutamente, incondicionalmente. Você nunca poderia estar perdido depois que Deus salvou, porque Ele diz que te selou com o Espírito Santo. Ele vive dentro de você. Você teria que levar o Espírito de Deus para o inferno para morrer e se perder. Quando penso nas pessoas que vivem na escravidão do medo todos os dias, você vai para o céu, não tenho certeza. Por que não? Bem, você confiou em Jesus como seu salvador? Bem, eu tentei. Você fez isso? Sim, eu fiz. Bom, Ele te salvou? Bem, eu acho que sim. Bem, você está salvo? Eu acho que estou. Não. Você está salvo? Bem, eu acho que sim. Você sabe o que eles estão fazendo? Eis o que eles estão fazendo. Olhando para o comportamento, olhando para a conduta, olhando para o passado. Julgue, ouça, julgando como eles julgariam outra pessoa. Quando Deus nos ama absoluta e condicionalmente, incondicionalmente, e nos salvou para sempre. Bem, o próximo princípio que eu quero que você observe é este, e é que Deus está no controle absoluto de todas as circunstâncias da vida. Não conheço o pensamento mais reconfortante que esse, que Deus está absolutamente no controle total. Ele diz, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma, ele diz. Por quê? Porque Ele está no controle. O que parece muitas vezes algo que está contra nós ou algo que nos destruiria de alguma forma, Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Você e eu, ouça, vivemos sobre a cobertura de sua divina onipresença, onipotência. Ele está no controle absoluto de cada faceta da nossa vida. Se eu não acreditasse nisso, eu pararia de pregar a palavra de Deus, porque isso significa que agora somos vítimas e o mundo pode fazer isso conosco, e o mundo pode fazer aquilo, e portanto qualquer coisa pode acontecer. Bem, onde está a fé? Onde está esse Jeová Deus que é ouça, Ele é absoluto em fidelidade, infinito em poder. Se Ele é tudo que a Bíblia diz que Ele é absolutamente soberano, portanto, Ele está no controle total de cada coisa que acontece. As pessoas que não acreditam nisso dirão o que você deve fazer. Eles querem que você tome essa decisão, aquela decisão, outra decisão. O problema é que eles não estão dispostos a confiar em Deus. Eles não conhecem o Deus que você conhece. Eles não entendem que Ele é soberano no controle. Ouça, se Deus está no controle soberano da sua vida, quem sou eu para lhe dizer como viver a sua vida? Quem sou eu para lhe dizer o que fazer a seguir se Deus estiver no controle da sua vida? Se você está ouvindo a Ele, se você me perguntasse, eu diria, bem, aqui está o que a palavra de Deus diz, mas você tem que decidir por si mesmo. Isso se encaixa nos princípios de Deus? É esse um Deus soberano trabalhando em sua vida, fazendo algo muito bom? Quantas vezes eu vi em minha própria vida
vida e na vida de outras pessoas que eram tão dolorosas, coisas que eram tão difíceis, e era a própria substância que Deus estava usando para construir e fortalecer, edificar e ouvir, e fortalecer e tornar sólido, estabelecer e cingir e ofuscar a vida dessa pessoa. Escute, não se afaste da dificuldade, do sofrimento. O que ele diz em Provérbios 3? Ele diz, não rejeite a disciplina do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes é essa disciplina que pode vir por causa de algo que fizemos, ou porque outra pessoa fez, ou apenas porque Deus tem algo em mente. Ele diz, não se afaste disso. Deus está nos amando, e o que ele vai fazer? Ele diz que vai transformar tudo isso em algo absolutamente lindo. É fácil para nós acreditarmos nisso na vida de outras pessoas, mas não na nossa. A próxima lição é essa, e é a importância de depender absolutamente do Espírito Santo para tudo. Acho que uma das lições mais proveitosas é perceber que não tenho que fazer nada em meu espírito, eu não tenho que fazer nada na minha carne, eu não tenho que fazer nada na minha força. Existe o habitável poder sobrenatural de Deus que habita em cada crente. O que quer que Ele o chame para fazer, você pode fazer bem, você pode fazer de uma maneira que causará um impacto, porque foi assim que Deus nos projetou para vivermos, que Ele viveria dentro de nós sua vida através do Espírito Santo, nos capacitando a realizar o que quer que seja. É por isso que nenhum de nós pode levar qualquer crédito. Você não pode receber nenhum crédito se é Deus que está fazendo isso. E assim, o orgulho é o pecado hediondo. Na verdade, Deus odeia isso. Ele odeia porque isso rouba de sua glória. Ele odeia por causa do seu elemento destrutivo na vida de uma pessoa, porque quando uma pessoa deixa de depender de Deus, ela deve depender de si mesma. E assim que o fizerem, eu lhe direi, Satanás tem um gancho na vida dessa pessoa e eles estão indo para baixo. Bem, enquanto eu penso em todos esses princípios e na importância de cada um deles, penso nesse princípio muito importante que é o que acredito ser a prioridade da vida. E essa é uma das lições mais importantes que você aprenderá, e é essa. Ouça, que o seu tempo pessoal de meditação com Deus deve ser a prioridade de sua vida. Ouça, você não pode fazer nada na vida cristã mais valioso, mais frutífero, mais produtivo, porque, ouça, é a base de cada um desses outros princípios. E este é o tempo que você e eu passamos de joelhos diante de Deus. E ouça, o tempo que você e eu passamos de joelhos com a palavra. Não, ouça, não apenas orando. Você pode orar todos os tipos de coisas, você pode sair, ouça, você pode sair de todos os tipos de tangentes orando, mas se você está orando com a palavra de Deus, lendo as Escrituras, pedindo a Deus para falar ao seu coração, Deus, fala ao meu coração sobre isso, mostre-me a verdade sobre isso, o que você está me dizendo. Aqui está o que acontece, Deus nos ama e Ele nos quer para si. Ele quer que passemos tempos a sós com Ele, assim como todo homem e toda mulher que realmente se ama, eles querem um tempo sozinho quando não há mais ninguém lá, apenas os dois, eles querem companheirismo e ter esse tipo de relacionamento. Deus quer você e eu a sós com Ele. O tempo mais valioso que você e eu podemos passar em qualquer dia é o tempo em que passamos sozinhos em silêncio, ouvindo, orando, clamando a Ele. Muitas vezes os pastores me dizem, bem, se você tivesse apenas um conselho para dizer para um jovem pastor, o que você diria? Eu diria todos a mesma coisa. A coisa mais importante em sua vida é o tempo que você passa a sós com Deus de joelho na palavra, para si mesmo, não procurando um sermão, mas procurando a Deus para falar com sua vida. Eu não posso te dizer o quão importante isso é. E se vocês pais querem ensinar seus filhos a fazer isso antes de irem para a cama à noite, vocês vão lá e abram a palavra de Deus com seus filhos, leiam uma passagem das Escrituras. Agora você pode ler outros livros também, mas não negligenciem a palavra de Deus. Tão cedo na vida, eles nem se lembram de quando viram este livro. Você lê uma pequena passagem, ora com eles, fala com eles e ouça. Eles vão crescer acreditando, eles vão crescer com uma fé que é forte desde cedo na vida, porque você foi alimentá-lo com a palavra de Deus. Você o instruiu nas coisas. O que você está usando, este livro ouça, este livro é importante, essa passagem é importante, esta é a palavra do Deus vivo. O Evangelho de Jesus Cristo pode penetrar no coração mais endurecido, transformar essa vida e mudar seu destino eterno. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos, é que esta é a coisa mais preciosa na face da terra. Esta é a revelação do Deus Todo-Poderoso, e o apóstolo Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele disse, eu aprendi que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como penso com tanta frequência, é uma mensagem simples que você pode falar para várias centenas de pessoas, ou vários milhares, ou várias milhões de pessoas. Quer saber? Todos. É incrível que todos eles ouvem o que Deus está dizendo a eles, aqueles que estão ouvindo. E Deus pode pegar, ouça, a minha voz na de outra pessoa, colocar em outra língua, deixar que outra pessoa diga, não faz diferença. É incrível o poder da palavra viva de Deus.
pode transformar uma vida, pode transformar absolutamente o destino eterno de uma pessoa. Você e eu temos a mensagem mais preciosa que o mundo já conheceu, jamais saberá. E aqui está o que Isaías disse: seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Este é o livro de instruções de Deus. E, meu amigo, se você quer a vida na sua plenitude, eu acabei de expor alguns princípios para você que eu sei que funcionam. Eu os vi trabalhar na vida de outras pessoas, eu sei que eles funcionam na minha vida, cada um deles vem deste livro. Peça a Deus que Ele mostre princípios para a sua vida. Ele vai acrescentar alguns a esses, talvez Ele não dê os mesmos, eles são toda a verdade. Se você quer a vida no seu melhor, vá para o melhor livro. Você vai para o livro de instruções, você vai para a revelação de Deus. Esta é a mente de Deus colocada em impressão humana, para que você e eu entendamos quem Ele é e possamos vir a Ele por meio de seu Filho Jesus Cristo. Se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, esta é a maneira que você faz. Você aceita o testemunho da palavra de Deus que diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele o enviou a este mundo para morrer na cruz, colocou sobre ele todo o seu pecado, para que todo o seu pecado, dívida, passado, presente e futuro, ele levou consigo até a cruz. Quando ele morreu na cruz, ele pagou a dívida do pecado integralmente. Esta é a maneira que você é salvo. Você pede ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados, você aceita sua morte como pagamento integral pelo seu pecado, você diz a Ele que você o está recebendo como seu Salvador pessoal, e no momento que você fez isso pela fé, você se torna o Filho do Deus vivo, habitado pelo Espírito Santo, selado para o dia da redenção. Então ouça, você tem o maravilhoso privilégio de se juntar a todos nós na maior aventura da vida, que é viver uma vida cristã, permitindo que Jesus viva a vida maravilhosa através de você, momento a momento, dia a dia. Posso dizer-lhe, meu amigo, esta é a única vida que realmente conta. Esta é a única vida que realmente funciona. Esta é a única vida que, ouça, não promete, mas proporciona a alegria, a paz, a felicidade, o contentamento nos bons e nos maus momentos, no prazer e na dor. Nosso Deus nunca muda. Então, onde quer que você esteja, quero encorajá-lo a sussurrar uma oração simples, pedindo a Ele que o perdoe e dizendo a Ele que você está confiando nele como seu Salvador pessoal. E, meu amigo, uma coisa é certa, você pede a Ele, Ele está pronto para salvá-lo, pronto para mudar a sua vida. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.